Olá para você que nos acompanha pelo nosso canal TVT no YouTube e também pela Rádio Terra FM no Jornal da Terra. O nosso jornalista William Santos esteve nesta segunda-feira com o prefeito de Planaltina, Goiás, delegado Dr. Cristiomar Medeiros. Planaltina que também está em alerta vermelho, faz parte da região do entorno norte. Ele foi conferir como está o decreto baixado pelo prefeito Cristiomar naquela cidade. Você confere daqui a pouquinho, depois do nosso recado para você. Pensou em vidraçaria? Pensou Suprema Vidros. Vidros temperados e laminados para portas, janelas e box. Vidros de 4 a 13 milímetros e lindos espelhos. Suprema Vidros. WhatsApp 99818 1558. Muito se questiona em Formosa o decreto instituído pelo prefeito delegado Cristiomar em Planaltina de Goiás. Nós viemos à cidade para conversar com o prefeito, aqui na sede da Prefeitura Municipal. Você vai acompanhar a partir de agora esta entrevista exclusiva, onde o delegado Cristiomar revela como instituiu, de que forma o comércio daqui da cidade está funcionando. Postos de combustíveis, qual é a real situação do hospital da cidade, a UPA, os bancos, as lotéricas. Acompanhe a matéria a partir de agora. Delegado Cristiomar, primeiramente, como o senhor pegou a Prefeitura de Planaltina de Goiás? Qual é o raio-x da situação financeira e também do avanço do coronavírus? Bom, nós pegamos a prefeitura praticamente com os recursos financeiros zerados, contas vazias. Nós recebemos, o município recebeu no ano passado cerca de 21 milhões de recursos federais, daqueles que era recomposição de perdas e recursos para a saúde. Um terço disso deveria ser usado para a saúde. 4 milhões desses 21 foram usados em recapeamento na cidade, compraram alguns equipamentos, tentaram fazer um contrato com a organização social para levar 18 milhões da cidade, que acabou não dando certo graças ao Ministério Público Local, que impediu esse contrato, e no final não ficou praticamente legado nenhum. Nós temos um hospital hoje rachando, poucos equipamentos, estamos comprando novos equipamentos, autoclave, ecógrafo, melhorando agora as condições da saúde local, mas enfim, as contas vazias. O dinheiro havia, fizeram a opção no final do ano de encaminhar esses recursos para a Previdência, deixaram contas a pagar de precatório. Nós tivemos em janeiro R$1 milhão bloqueado na nossa conta e tinha mais 700 mil para poder pagar de precatório, senão haveria novo bloqueio. Nós pagamos esse recurso, organizamos as contas e somente agora estamos começando a respirar. Parece que as pessoas que estavam, assumimos em janeiro igual quem está aí usando oxigênio, respirando por aparelho. Agora nós já conseguimos sair do aparelho e já estamos começando a comprar material, por exemplo, para tapa-buraco, organizar aqui um projeto aqui de construção de um novo posto de saúde, vai ser no bairro chamado São Francisco. Então, organizando aqui as coisas, pagamos os servidores em dia aqui dos 2 meses, não tem salário atrasado, estamos pagando esses precatórios, como eu disse. Então, hoje as coisas já começam a clarear um pouco mais. Quando o senhor fala que o hospital estava numa situação complicada hoje para o combate ao avanço da Covid-19, qual é a real situação? Tem leito de UTI, tem ala vermelha, ala amarela para tratar os pacientes? Aqui nós não temos UTI, UTI na região nossa, no entorno, só em Formosa e Lusiânia. Então aqui nós temos respiradores. Nós não ocupamos todos, estamos ainda com alguns respiradores disponíveis e nós separamos o atendimento. O Covid não é no nosso hospital, é na UPA. Nós temos UPA e hospital. Na UPA a gente cuida do Covid. Estamos quase que colocando a UPA como exclusivo para o atendimento ao Covid, deixando uma situação um pouco mais controlada, Mas hoje a cidade os números não estão ruins, do ponto de vista geral. Tem havido, claro, contágio todo mês, toda semana, porém os números de contágio estão em torno ali entre 10 e 20 casos por semana. Nenhum caso mais grave, não teve nenhum óbito nessas últimas 2 semanas. Então estamos aqui mantendo, graças a Deus, o controle dessa questão. O governador Ronaldo Caiado, ele reuniu com vários prefeitos e o entorno aqui do Distrito Federal, Formosa, Planaltina, Flores, todas as cidades foram enquadradas em estado de calamidade. Ele sugeriu
que os prefeitos tomassem as devidas providências. Como é que o senhor avalia o decreto do senhor diante do pedido do governador? Então, na verdade, houve um primeiro momento onde se definiu 3 situações: alerta, crítica e calamidade. Nessa situação inicial, nós estávamos em situação crítica, diferente do entorno sul, que estava na situação de calamidade. Somente na semana seguinte é que se disse, né, que aqui também estaria em estado de calamidade. E a calamidade não estava se considerando os números, né, de contágio, nem o número de pessoas mortas, mas sim a quantidade de vaga disponível, né? Como hoje, aparentemente no estado nós temos uma necessidade de vagas e nós não temos praticamente vaga de UTI, estão se sugerindo medidas mais restritivas, né? E nós fizemos a opção aqui de fazer isso ao longo do tempo, ou seja, a cada semana nós vamos fazendo uma avaliação. Nosso decreto aqui não é por 15 dias, como está sugerindo em alguns lugares, mas sim semanal. Na próxima quarta-feira a gente vai avaliar as medidas que foram tomadas nesse final de semana, por exemplo. Nós fechamos festas irregulares, nós fechamos comércio aqui mais cedo, nós limitamos o acesso de moradores à feira da cidade, retiramos cadeiras e mesas de vários comércios locais e fechamos parcialmente os postos de gasolina. Então foi inicialmente as medidas tomadas aqui em Planaltino, sem gerar um problema econômico muito grave, que seria fechamento total de comércio. Houve comerciantes que fecharam no ano passado em função da primeira crise e não conseguiram mais retomar a atividade. Então nós temos que levar isso, na minha opinião, sem muita, na medida do possível, sem muita crise, sem agravar tanta situação. Os bancos, as loterias aqui em Planaltino estão funcionando. Bancos e lotéricos estão funcionando no horário normal, com o controle de acesso, né, e controle de uso de álcool, de máscara, da mesma forma que vinha sendo feito. A gente está buscando fazer reuniões com cada setor. Igrejas, por exemplo, estão suspendendo toda vigília, atividades mais noturnas, festas. As festas estão terminantemente proibidas em nossa cidade, qualquer tipo de festa. Então nós fizemos aqui, na verdade, vamos dizer assim, uma parcial. A gente acredita que a atividade econômica não pode parar totalmente. O governador Ibanez, ele taxa o entorno, e não é só Planaltina, mas as cidades que fazem parte da RID, de que o inchaço no Distrito Federal é devido aos pacientes que não têm condições de ser tratados nas suas cidades e que estão indo para o Distrito Federal. Como o senhor avalia essa situação? Não deixa de ser verdade, né? Na verdade, assim, a gente está muito mais longe de Goiânia do que longe do DF. E os moradores daqui, ao mesmo tempo que tem residência aqui, às vezes tem residência no próprio DF. Exemplo disso, você mora aqui, mas você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos, você tem parente seu que mora no Distrito Federal. Então é possível também que você entre, né, no sistema de saúde do DF, quando você tiver uma situação de necessidade. O que eu acredito que, além dessa discussão, ou dessa guerra, ou dessa briga entre governos, a gente precisa pensar humanamente. O DF e Goiás receberam, por exemplo, pacientes do Amazonas, né, pessoas que foram atendidas, né, com essa situação aí de emergência. São pessoas que merecem viver, são pessoas que merecem ser tratadas, independente do local do país. Se você tiver necessidade e puder ser atendido, eu acho que precisa ser atendido. Então a gente precisa ter apoio. Lembrando que o DF também recebe recursos, né, da União, do Fundo Constitucional, ou seja, recurso que é de todo o Brasil, é repassado para o DF para bancar saúde, educação e segurança. Nada mais justo que ele retorne um pouco também ao entorno, né, e principalmente nessa área de saúde. A avaliação aqui em Planaltino de Goiás será feita toda semana também, e há possibilidade, caso o quadro se agrave do número de pacientes com Covid-19, o senhor decretar lockdown, como muitas cidades, inclusive Formosa fez? Sim, isso é possível. A gente vai estar fazendo essa avaliação semanal e cada semana a gente define se vai ampliar as medidas restritivas, com algum tipo de fechamento, ou se a gente abre um pouco mais. O DF, por exemplo, recentemente tinha havido um lockdown em tese, mas muita atividade está sendo considerada como atividade essencial e está sendo mantida aberta. Exemplo disso, igrejas. Exemplo mais recente, academias. Então, escolas particulares. Quer dizer, o DF acabou fechando em algum momento, depois acabou abrindo de novo. Nós estamos numa situação muito difícil ao final, né? Que é sem saber de fato que medidas serão suficientes para diminuir essa crise.
A gente torce, né, e pede a Deus que faça a gente superar isso o mais rapidamente possível, para a gente parar de tanta discussão. Porque fica muito essa culpa de jogar a culpa em alguém, de dizer que alguém errou, que alguém não fez o certo, que poderia ter sido mais duro ou menos duro, né? E a gente quer que passe isso, que a gente volte à normalidade e que a gente possa governar. Antigamente nossa preocupação era tapar buraco, era cuidar de escola, era cuidar do posto de saúde, manter o mínimo. Agora a gente está muito preocupado, focado na doença e é real, né? E precisa ter essa preocupação. Mas a gente precisa também ter, vamos dizer assim, o cuidado de dividir, e cada cidade ter sua autonomia de fato, poder cuidar dos seus negócios.